Salve Maria, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula rezando uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e Espírito e Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres, benedictus fructus do ventre tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostra. Amém. Domina nossa ad fatum, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e Espírito e Santo. Amém. Domina nostra ad Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Na hora que eu rezo assim, não sei se eu cheguei a explicar para vocês, né? Bom, gente, na última aula foi uma aula importante, nós falamos sobre o Crisma, né? Pretendo voltar um pouquinho na última aula nossa a falar novamente disso, a respeito de como essa vai ser a cerimônia, a gente vai relembrar coisas, porque nem todo mundo estava presente. Hoje nós vamos dar início a falar sobre o sacramento da Eucaristia. É extenso, mas é muito importante, né? Nós vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia, sobre o sacramento da Eucaristia, e vamos falar um pouquinho sobre a Santa Missa, né? Eu pretendo fazer uma aula só falando isso com vocês. Talvez faça a próxima aula que vai ser presencial, eu talvez faça presencialmente explicando essa parte para vocês, tá? Mas vamos ver aí no nosso livrinho na página 76, né? Da Santíssima Eucaristia, né? Da Santíssima Eucaristia. Da presença real, aí é dividido em três partes. Na primeira parte, da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Realmente, Jesus está presente na Eucaristia? A hóstia consagrada é realmente o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Jesus Cristo? Pergunta fundamental, gente. Se eu não acredito nisso, toda minha fé católica é vã. Não serve para nada. É falsa, é fake, né, para usar um termo de hoje em dia. Né? Esse é um ponto central. E eu tenho que acreditar nisso profundamente, ainda que não entenda como isso ocorre, para que eu possa fundamentar toda a minha fé. Muito importante isso. E olha só que eu vou falar para vocês. O ser humano, para usar um termo aí, tem a ver com psicologia, com psicanálise também, né? O ser humano tem, vou usar aqui o termo de, não da psicologia diretamente, né, mas de outras áreas, né? A gente tem como se fossem duas naturezas. Assim explicava o Sr. Dr. Plínio. Nós temos essa natureza que é consciente, né, que eu estou aqui falando com vocês, eu tenho controle dos meus pensamentos, e tem uma segunda natureza. Tá? A minha segunda natureza está sob controle da minha primeira natureza. Ou então, um outro termo que se usa, a minha consciência, essa que está aqui, e minha subconsciência. A minha subconsciência está sob controle da minha consciência, até o momento em que minha consciência não esteja por aí. Né? Na hora que eu durmo, é o meu subconsciente que trabalha, é a minha segunda natureza que trabalha. Se eu tiver algum problema de saúde, vamos supor, uma dessas doenças que tem de demência, geralmente a pessoa perde essa consciência e dá largas à sua subconsciência, aquilo que você pensa realmente. Né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das coisas que a gente tem dentro da gente, a gente trabalha ela na nossa consciência para falar para os outros. A gente não fala tudo. Às vezes até para a gente mesmo, a gente tenta se enganar com algumas coisas que na realidade lá no fundo a gente não acredita. Então, perigo absurdo esse. Se alguém perguntar para vocês na missa, lá, o padre, o bispo, no dia do acrílico, vocês acreditam na presença real do nosso Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia? Todo mundo vai dizer sim, mas o sim não pode ser só o da consciência, tem que ser da subconsciência, lá no meu interior, lá no meu coração. Eu costumo dizer, eu gosto de usar essa metáfora que eu algum dia inventei, lá dentro do meu coração, da minha consciência, o mais fundo da minha mente, tem um cofre bem fechado. Lá dentro desse cofre eu guardo um monte de segredos meus, que depois eu fecho o cofre e nem quero abrir o cofre. Eu mesmo, quando estou sozinho, não quero ir lá naquele cofre abrir e ficar, caramba, isso aqui não. Cuidado para a gente não guardar essa dúvida sobre a presença eucarística dentro do cofre. Porque no dia que eu morrer, esse cofre é aberto. E aí eu vou saber se, diante de Deus, eu não vou ter como esconder, enrolar, fazer um teatro, dar uma embromada. Não vai ter como. Ele vai olhar dentro do cofre. Se dentro do cofre está dizendo assim, eu acredito, aquilo tudo que eu estou falando é verdade. Se lá dentro do cofre está escrito, não acredito, tudo que eu falei é fake. Cuidado para a gente não estar guardando dentro de um cofre da nossa consciência, no caso da nossa subconsciência, uma descrença que a gente professa na nossa consciência às claras.
Digo que acredito, mas lá no fundinho eu não acredito. E como eu não acredito, eu não quero nem mexer nisso, que isso vai dar uma trabalheira, vai botar um monte de coisa em dúvida na minha vida, eu não quero nem olhar aquilo, não quero nem pensar naquilo, quero deixar aquilo de lado. Não, nem pensa nisso, deixa isso quieto. É assim que a gente fala às vezes. É a hora de a gente abrir esse cofre e ver assim, caramba, eu acredito ou não? Ah, gente, é fundamental isso. Se a gente não acredita, o que a gente está perdendo tempo aqui. Tudo o resto não vale de nada. É tudo fake, eu estou falando para vocês. E cuidado com isso. Porque eu acredito, eu pido agora aqui, eu falando para vocês, que muito pouca gente na igreja acredita fielmente que a Santíssima Eucaristia é o corpo, sangue e alma de vida do Senhor Jesus Cristo. Fizeram uma pesquisa há pouco tempo agora, na Inglaterra, ou na Irlanda, na Inglaterra. E uma das perguntas era essa, porque está havendo grande movimentação na Inglaterra, grandes conversões para o catolicismo. O anglicanismo está caindo por terra e está havendo grandes conversões. Então foram várias pessoas que vão à missa, pegar as pessoas na igreja, hein, gente? E perguntaram isso. 30 e poucos % disseram que acredita. 30 e poucos. Outros 30 e tantos disseram que é um símbolo, é só um símbolo, não é verdade que é o corpo. Quando falo corpo, é uma metáfora, assim, como se fosse um símbolo de que ali fosse o corpo. É o que alguns dizem. E outros tantos dizem que não, que tem muitas dúvidas disso, que ainda precisa estudar mais. Só 33 falaram que acreditam. E desses que falaram que acreditam, será que acredita lá dentro, naquele cofre que eu falei com vocês agora? Cuidado, gente. Que é o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento que contém o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus Cristo. Real e substancialmente presente, debaixo das espécies ou aparências de pão e de vinho, para o nosso alimento espiritual. Eu já falei com vocês a respeito disso um pouquinho, negócio da madeira, você lembra daquele dia? Então essa cadeira que eu estou sentado aqui, não, essa aqui do lado, é feita de madeira. Se eu for aqui pegar um pedacinho e botar no microscópio, eu vou ver que é madeira. E aí, se eu for ali fora, em frente à casa da minha mãe aqui, tem uma árvore ali, se eu for tirar um pedacinho, eu vou ver que é madeira. Mas aquilo que está lá é uma árvore, isso que está aqui é uma cadeira. Embora, se eu for olhar lá, continua parecendo que é madeira. Mas não é mais madeira, agora não é mais árvore, agora é uma cadeira. Então a hoxa pode parecer que é trigo, mas já não é mais. É o corpo, sangue, alma, divindade do nosso Senhor Jesus. Como isso acontece? Ninguém sabe. Mas é possível? É. E eu vou dizer para vocês por que é possível e por que isso é verdade. Porque foi Deus que falou. Jesus falou que é. Então, Ele é Deus Todo-Poderoso. Acabou a conversa. Mas a gente tem algumas coisinhas que a gente pode falar para ajudar um pouquinho, né? O ser humano, caramba, é muito difícil, né? Precisa ser convencido às vezes, né? Então, vamos lá. Como se explica a presença real de nosso Jesus Cristo na Eucaristia, debaixo das espécies ou a aparência de pão e vinho? A presença real de nosso Jesus Cristo na Eucaristia, debaixo das espécies ou aparência de pão e vinho, explica-se pela maravilhosa conversão de toda a substância do pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não explicou muito, né? Mas é uma que chama-se transubstancialização. Parece ainda aquela substância, mas já não é mais. Do mesmo jeito que isso aqui, se eu pegar no microscópio essa cadeira, parece a mesma árvore que está ali fora, mas não é mais uma árvore, agora é uma cadeira. Entenderam? Aquilo é árvore, isso é cadeira. Mas se eu for olhar lá, parece a mesma coisa. Então parece, mas não é mais. Deus assim transformou na consagração, né, no momento em que aquele pão e vinho é transformado em corpo e sangue de nosso Jesus Cristo, Deus transforma aquilo que está ali, que aparentemente continua sendo pão e vinho, no seu corpo, sangue, alma e divindade. E para que o ser humano, ainda é bem difícil o ser humano, né? Deus ainda permitiu aí, realizou pelo menos 1000 milagres eucarísticos reconhecidos, pelo menos 1000. Reconhecidos. Tem mais um carrilhão de outros que não foram ainda reconhecidos. E de outros tantos que a gente nem tomou consciência. No Brasil, vários. Muito tempo atrás? Não, agora, aí, há pouco tempo aí. Meses atrás. Um desses foi confirmado. Que era o sangue do nosso Jesus Cristo. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês em sala de aula. Então, é o corpo, sangue e alma de divindade do nosso Jesus Cristo. Como isso acontece, a gente não sabe. Eu não sei se aqui fala, né? Mas na hóstia,
sólida, né? Na hóstia, a partícula que a gente chama, né? Ali está o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Jesus Cristo. E no cálice, onde está ali o sangue do nosso Jesus Cristo, também é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Jesus Cristo. Não se divide. Então, se eu só comungo o corpo, né, a hóstia, eu estou comungando tudo. Se eu só comungo do cálice, você já deve ter visto algumas pessoas que têm algum tipo de problema, né, de saúde, que tem que tomar só do cálice. Também naquele cálicezinho está tudo. Agora, óbvio que existe um momento brilhante, como vocês vão passar na crisma, que vocês comungarem nas duas espécies. O bispo vai lá molhar a hóstia consagrada já ao corpo de Jesus, no vinho consagrado agora já sangue na Senhora Jesus Cristo, e vai dar a vocês corpo, sangue, alma, divindade de Jesus Cristo, plenamente nas duas espécies. Momento especialíssimo da vida de vocês. Não sei se vocês já viram isso comungarem assim, né? Não, é muito raro, tá? Como se chama essa maravilhosa conversão? Essa maravilhosa conversão chama-se transubstanciação. Transubstanciação. Se eu falei uma coisa, botei uma sílaba a mais aí, né? Transubstanciação. Mudou a substância. Trans, né? Mudou a substância. Então aquilo continua sendo, no aspecto, o trigo, e no aspecto, o vinho, mas já não é mais. Tá? Gente, isso é muito comum a gente for olhar assim, né? Eu já falei com vocês, todos nós somos feitos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, química orgânica, estou um pouquinho aí. Nossas células são formadas disso. Então, para as mesmas substâncias, né, químicas que formam o corpo humano também formam uma árvore, também formam um tomate, uma laranja, é química orgânica. Né? Está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que nasceu de Maria Virgem? Sim, na Eucaristia está o mesmo Jesus Cristo que nasceu de Maria Virgem, que está no céu. Aquele mesmo Cristo que estava ali. Eu gosto de dar esse exemplo, já devo ter contado para vocês, da menininha lá no Cônego, na Capela do Santíssimo, rezando um pouco, as crianças correndo lá dentro da igreja. Tinha quase ninguém, não tinha ninguém na igreja, só tinha eu e essas crianças correndo. Eles estavam numa festa do lado, ali naquele grupo de promoção humana. E a menininha entrou lá, e os garotinhos também, ela foi ajoelhou, eu gritou, por que você ajoelhou? Porque tem que ajoelhar aqui, porque Cristo está ali. Aí o garotinho viu o Cristo, um pedaço do corpo dele, eles pegaram o pedaço do corpo dele na cruz e botaram ali dentro, apontando para o sacrário. Aí o garotinho ajoelhou e saiu. Eu achei engraçado na hora, mas a gente tem que acreditar dessa forma. Obviamente que não foi lá da cruz que se tirou aquelas hóstias que estão ali. Mas aquele é o mesmo corpo. Difícil a gente entender, acreditar, então a gente tem que aceitar. É o mesmo Cristo, nascido de Maria. É aquela hóstia consagrada que está ali. Dá um exemplo para você. A hóstia normalmente é aquela maior, que o padre na hora da consagração quebra, vocês já viram? Aquela é chamada hóstia. As outras que estão nas amplas a gente chama de partícula, mas todo mundo chama de hóstia direto, tá bom, não tem problema nenhum, tá? Por que crês tu que nesse sacramento está Jesus Cristo? Creio que no sacramento da Eucaristia está Jesus Cristo, porque ele mesmo disse, e a Santa Madre Igreja o ensina. Deus falou, acabou, gente. Eu vou contestar Deus? Né? Eu não consigo fazer nada direito. Deus é todo poderoso, fez tudo do nada, criou tudo do nada. Se ele diz que acabou. Como isso acontece? Não sei. Talvez a gente um dia possa saber, talvez, mas eu acho que mesmo no céu, que estejam todos, a gente não vai ter condição de entender aquilo. Tá? Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é o pão de trigo e o vinho de uva, que foi a matéria empregada por nosso Jesus Cristo. Se lembra que eu falei com vocês que todo sacramento tem uma matéria, uma forma, um ministro. Né? Então no batismo a matéria era a água. Na crisma a matéria é o óleo do crisma. A matéria que no sacramento é o pão de trigo e o vinho de uva. Aquela hóstia ela é feita de trigo e água só. E aquele vinho é feito de uva, um vinho muito puríssimo, a gente chama de vinho canônico. Tá? Então, até agora teve um país aí, que não me lembro qual país, que o vinho que estava se usando na igreja virou muito popular. Todo mundo queria comprar aquele vinho para beber em casa o vinho. Aí eles mudaram de vinho agora. Né? Para cortar um pouco isso, né? Mas é o vinho canônico, é um vinho de uva. É vinho, como outro. Óbvio que ele tem muito baixo teor alcoólico, mas é vinho. Então, eles são a matéria. É em cima disso que é realizada a consagração, né?
essas substâncias são consagradas, transubstanciadas e viram corpo, sangue e alma de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que é a hóstia antes da consagração? A hóstia antes da consagração é pão. Que é a hóstia depois da consagração? A hóstia depois da consagração é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies ou aparência de pão. Parece, mas já não é mais. Então, antes é simplesmente pão, depois é o corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é no cálice antes da consagração? No cálice antes da consagração, há vinho. Né? E o que há no cálice depois da consagração? No cálice depois da consagração, há o verdadeiro sangue de nosso Jesus Cristo, debaixo das espécies ou aparências do vinho. Quando se faz a conversão do pão e do vinho no verdadeiro corpo e sangue e no verdadeiro sangue de nosso Jesus Cristo, esse momento, essa conversão, se faz no momento em que o sacerdote pronuncia as palavras da consagração. A forma, né? A matéria, isso aqui, a forma. Na hora que o sacerdote, na hora da consagração, eleva a hóstia e fala as palavras próprias da consagração, né? Então, naquele momento, aquela hóstia deixa de ser a hóstia, aquele pão deixa de ser pão e passa a ser a hóstia consagrada, o corpo, sangue e alma, divindade de nosso Jesus Cristo. A mesma coisa com o vinho. Depois ele pega o cálice, não é isso que acontece na missa? Ele consagra primeiro o pão, depois ele consagra o vinho. Né? Quem deu tanto poder a essas palavras? Então, quais são as palavras? Né? Vocês na missa já devem ter ouvido o padre falar várias vezes. Né? Então, na última ceia, ele tomou o pão de suas mãos, deu graças e levou ao céu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. Né? Quando é o sangue, tomai e bebei. Eu não gosto de repetir as palavras aqui, que são palavras muito sagradas. Né? Então, naquele momento, é transubstanciado. Né? Quem deu tanto poder a essas palavras? Quem deu tanto poder a essas palavras foi Jesus Cristo, quando as pronunciou na última ceia, quinta-feira santa. Jesus institui a Santíssima Eucaristia, ele fala essas palavras, ensina isso aos apóstolos. Por isso tem que ser falado com essas palavras, porque se eu usar outras palavras, não aconteceu o sacramento. A consagração não se deu. Do mesmo jeito que no batismo, se usar outras palavras, não foi batizado. No crisma, se usar outras palavras, não foi crismado. Tem que ser as palavras que o nosso Jesus Cristo falou. Então, depois da consagração da hóstia e do vinho, nada fica de pão e de vinho. Depois da consagração da hóstia e do vinho, nada fica de pão e de vinho, a não ser as espécies e as aparências. Ainda parece, não é um pedaço de carne humana que está ali, com sangue, não é. Né? Ainda continua sendo trigo. A mesma coisa com o vinho, não é o sangue que está ali. Mas, às vezes, para ajudar na nossa fé, Deus fez esses milagres, são os tais milagres eucarísticos, em que a hóstia se transformou numa carne, o vinho se transformou em sangue, ou então apareceu o sangue na hóstia, e aí foi estudado, essa coisa toda. Então, às vezes Deus permite, para que a gente veja que realmente é o que ele falou. Tá? Que coisas são as espécies pão e vinho? As espécies do pão e do vinho são os acidentes, isto é, a quantidade e as qualidades sensíveis do pão e do vinho, como a cor, o cheiro e o sabor. Então, continuo com a cor, com o cheiro e com o sabor. Isso a gente chama, são os acidentes. A gente pode, estudando isso em filosofia, vocês entender um pouquinho melhor, né? Então, por exemplo, assim, se eu falar com vocês de cadeira, existe um conceito do que é cadeira. Essa que está aqui do meu lado é um acidente, é um tipo dela. Não está encerrado aqui tudo que é cadeira. Porque essa aqui tem palha, não tem braço para você encostar, é feita de madeira. Essa cadeira que está aqui ao meu lado. Então, quando a gente fala filosoficamente, a gente fala do conceito. Então, o conceito aqui, quer dizer, aquilo que é o acidente, que é a coisa perceptível ainda, o gosto, a cor, o cheiro, permanece, mas já não é mais trigo. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, talvez, da madeira. Se eu for cheirar aqui essa madeira, eu vou sentir cheiro de madeira. Se eu for cheirar lá a árvore, vou sentir cheiro de madeira. Mas isso aqui não é mais uma árvore. Eu não posso dizer, então isso aqui tem cheiro de árvore, é árvore. Não. O cheiro ainda é da árvore, mas aqui já é uma cadeira. Debaixo das espécies do pão, só há o corpo de Jesus. E debaixo das espécies do vinho, só há o sangue de Jesus, tanto debaixo das espécies do pão e do vinho de Jesus Cristo,
né, do pão e do vinho, está Jesus Cristo todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Está repetindo para que a gente entenda. Pode parecer ainda vinho, pode ter cheiro de vinho, pode ter cor de vinho, pode até ter gosto de vinho, pode ter cheiro de trigo, aspecto de trigo, até gosto de trigo, mas já não é mais trigo e já não é mais vinho. É o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Aceita e acredita. Tentei dar aqui uns exemplos, tá? De repente tem outros exemplos que a gente pode dar, tá? Mas aceita e acredita. Jesus falou, é isso, né? Jesus está vivo em todas as hóstias consagradas do mundo? Sim, Jesus está vivo em todas as hóstias consagradas do mundo. Ainda que na hora da comunhão foi acabando a hóstia, só tinha mais uma e tinha 2 pessoas para comungar. O padre quebrou, o ministro da Eucaristia quebrou a hóstia, deu metade para um, metade para o outro, você comungou a mesma coisa que os outros que comungaram antes, porque não divide. Deus está presente em todas as partes. Se cair um pedacinho no chão, tem que ter um cuidado incrível para tentar achar e pegar, porque ele está presente inteiramente ali também. Ah, não é o tamanho, ele está presente em qualquer partícula depois que é consagrado. Quando se parte a hóstia, aqui ó, parte-se também o corpo de Jesus? Não. Quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Jesus Cristo. Parte somente as espécies, pão, né? Ou se o vinho foi, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela tem um problema com isso, né? Com algumas acidentes do vinho que causam nela, do trigo que causam nela um problema. Então ela comunga só na espécie líquida, né? Só no sangue do nosso Jesus Cristo, que era o vinho antes, né? Então ela tem um cálicezinho, então o padre vai, pega um pouquinho daquilo que ele tem no cálice dele e bota no cálicezinho dela. Ela vai e comunga, né? Dividiu? Não dividiu, continuou por inteiro, tanto no cálice dela quanto no cálice dele. Tá? Em que parte da hóstia está o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo está todo inteiro em cada uma das partes em que se divide a hóstia, cada pedacinho. Por que motivo se conserva a Eucaristia ou o Santíssimo Sacramento nas igrejas? O Santíssimo Sacramento se conserva nas igrejas para ser visitado e adorado pelos fiéis e para ser levado aos enfermos em caso de necessidade como viático. Então, assim, por que tem mais hóstias consagradas? Consagra-se e guarda-se lá no sacrário, né? Então, se tiver lá os ministros da Eucaristia que precisam levar, por exemplo, a hóstia, a comunhão, para alguma pessoa doente que não pôde sair de casa, eles vão lá, pegam e levam para aquele doente, né? Outra coisa, vocês já viram aí, toda quinta-feira ou sexta-feira, né, tem a adoração santíssima, né, nas paróquias, na Igreja dos Arautos também tem toda semana. Então precisa se expor ali o corpo do nosso Jesus Cristo para que a gente possa adorá-lo. Porque é Cristo que está ali, gente. Tá? Eu acho, inclusive, isso interessante, que já comentei isso uma vez com algumas pessoas, que na hora da comunhão eu vejo muita gente com a cabeça baixa, com o olho fechado. Gente, é Cristo que está lá, olha para Ele. Eu preciso ficar aqui na minha cabeça. Não, tem que olhar para Ele. É para Ele que a gente tem que olhar. Né? Na hora que está sendo consagrado ali. Então, na adoração, é para Ele que eu tenho que olhar. É Jesus que está ali. E quanto mais próximo dele, melhor. Obviamente que no primeiro banco ali da fila, só cabe ali 5, 6 pessoas, né? Mas quanto mais próximo tiver, melhor, tá? Vamos lá. Do fim e dos efeitos da Eucaristia. Por que instituiu Jesus Cristo a Santíssima Eucaristia? Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia por muitas razões. E aqui algumas, né? Aqui na página 79 fala assim. Para ser o sacrifício permanente da nova lei. Toda vez que é celebrada uma missa e é consagrado o corpo, sangue e alma, divindade de Jesus Cristo, quer dizer, consagrado o pão e o vinho, que se torna o corpo, sangue e alma, divindade de nosso Jesus Cristo, é renovado o sacrifício da cruz. Renovado, é incruento. Não é mais aquilo que aconteceu lá, mas é renovado. Quer dizer, o mesmo efeito que teve no mundo, aquele momento do sacrifício do nosso Jesus Cristo, é renovado agora. Ou seja, uma missa seria suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas e aí as pessoas que vão na missa correspondem àquela graça? O mundo corresponde a essa graça que Deus deu? Segundo, para alimento espiritual de nossas almas. A Eucaristia é o principal alimento para nossas almas. Eu já falei com vocês que a oração também é o alimento da alma, né? Mas a Eucaristia é o primeiro, porque a Eucaristia é a oração das orações. Né? A missa é a oração das orações. Então, na Eucaristia estão todas as graças necessárias à nossa salvação.
Então, se eu tenho condição de comungar 2 vezes por dia, como eu já falei com vocês que é permitido pela igreja, eu vou fortalecer muito mais a minha alma do que se eu como 1 vez por ano. Se eu comungo 1 vez por ano, caramba, eu fico muito fraquinho, minha alma fica muito fraquinha. Fortalece a alma quem comunga todo dia. Quem comunga 2 vezes por dia, ainda mais. Então não dá? Pelo menos 1 vez por semana, gente, nos domingos, né? Então, é alimento da alma. Então eu estou meio titubeando aí, meio assim, presta atenção. Seja frequente a Eucaristia. Quem é frequente a Eucaristia é espiritualmente mais forte que quem não frequenta. Para a perpétua comemoração de sua paixão e morte e penhor preciosíssimo de seu amor aos homens e da vida eterna. Todas as promessas de nosso Jesus Cristo, tudo que ele fez por nós, o penhor disso é a morte dele na cruz. Ele tanto nos amou que morreu na cruz para nos salvar. Toda missa, isso é renovado, não é renovado? Então era para em toda missa eu lembrar disso, Jesus morreu por mim. Jesus me ama. Jesus me quer no céu. E eu tenho que renovar diante dele as promessas que eu fiz. As promessas batismais, por exemplo, como a gente falou na Crisma, né? Para que eu possa caminhar nos passos de Jesus. Está lá todo dia lembrando, gente, eu estou aqui. Senão a gente ia esquecer. Eu estou aqui, eu estou do teu lado. Foi por você que eu morri. Vem comigo, ande comigo. Mas será que ele vai fazer isso? Está lá todo dia na Eucaristia, ele presente, confirmando isso tudinho, reafirmando isso tudinho. É um penhor para a gente, não, ele está aqui. Né? Que efeitos produz em nós a Eucaristia? Os principais efeitos que a Eucaristia produz em nós são 2, né? Ele botou aqui. Conservar e aumentar a vida da alma, que é a graça. Como o alimento material conserva e aumenta a vida do corpo. Então é a vida da alma. E conserva a alma viva. Gente, eu já falei com vocês, Jesus disse, meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá a vida eterna, as promessas, esquece. Comungar é essencial, é fundamental para se salvar. Né? Então, conserva e aumenta a vida da alma, que é a graça. A graça por excelência é essa aí, a da Eucaristia. Não existe outra graça maior. A pia do batismo, eu sei. Aí eu fico aqui meio dividido, tá? Mas o sacramento por excelência é a Eucaristia. Apaga os pecados veniais e preserva dos morais. Me dá força para eu não cometer pecados mortais. E apaga os veniais. Na missa, antes, um pouquinho, a gente tem uma oração, ato penitencial, e depois que a gente comunga, os pecados veniais foram apagados. Os mortais não, eu preciso me confessar. E é bom que eu, quando for me confessar, me confesse também dos veniais, tá, gente? A graça que eu recebo na confissão também é especialíssima, né? Mas apaga esses pecados, né? E fortalece a alma para não cometer os pecados mortais. Tem mais um aqui. Unir-nos a Jesus Cristo e fazer-nos viver de sua vida. Pode existir união maior do que essa? A presença de Deus Eucarístico vem em nós e vai habitar em nós e habita em nós por aqueles minutos. É uma das formas que Deus se faz presente no mundo, é a Eucaristia. E Ele está em nós, habitando e esperando ouvir o que a gente quer falar com Ele. Que momento de ação de graça, gente. Cristo em nós e nós conversando com Ele. Né? Eu depois posso explicar para vocês algumas formas de se fazer essa ação de graças, tá? Mas uma união impossível de ser igualada no mundo, essa do ser humano com o nosso Jesus Cristo no momento da comunhão. Tem mais aqui atrás. Ó. Não, tem mais aqui atrás não. Eu passei página demais. Deixa eu ver. Bom, eu vou terminar aqui, tá? Porque agora nós vamos estar aqui nas disposições para comungar e depois a gente vai ver o Santo Sacrifício da Missa. Então, eu vou parar aqui e vou gravar um outro videozinho falando sobre o 3º ponto e o 4º ponto eu vou guardar para a nossa aula presencial, tá? Um segundinho só.